Provérbios 29, versículo 18. Vamos ler. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. Uma outra versão diz: não havendo visão, o povo se desintegra. Senhor, como nós carecemos de Ti, como nós queremos e precisamos aprender com o Senhor. Nessa manhã nós curvamos nosso coração diante de Ti. Usa de compaixão conosco, como já temos orado, e fala ao nosso coração. Realmente nos dê olhos abertos, visão espiritual, discernimento, que possa ir além da mente, penetrar no mais profundo do nosso ser. Faça-nos compreender o Teu coração, o peso que está no Teu coração possa pulsar no nosso coração, aquele encargo que está no Senhor para esse tempo que nós estamos vivendo. Nós queremos, como alunos, como discípulos, estar sendo treinados pelo Senhor na escola do Espírito. Ó Senhor, atrai-nos para perto de Ti, mais ainda nesse dia. Nós Te agradecemos por nos reunir nesse lugar. Contamos com a unção, contamos com o ministério do Teu Espírito para ministrar a Tua palavra, a Tua vontade conosco nesse dia, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Obrigado. Amém. Nós estamos, pelo menos da minha parte, e graças a Deus pelo Rogênio, que o Senhor tem dado encargo ao nosso irmão, de tocar naqueles 3 pontos essenciais, que ele está chamando de 3 espetáculos, que são fundamentais, e sem eles nós não temos nada, absolutamente nada, né? E a gente tem visto, pela graça do Senhor, a relação entre a palavra da verdade com a palavra da vida. A palavra de Cristo e a palavra profética e a palavra da fé. Não há uma ordem de hierarquia, e, embora sendo a mesma e única palavra, mas são aspectos diferentes, com encargos diferentes e circunstâncias diferentes. Quando a gente viu a palavra da vida, diz respeito à vinda do Senhor. Naquele dia que o Senhor voltar, o que contará realmente diante dele é o quanto a vida do seu Filho foi formada em nós. É o quanto o Espírito Santo encontrou caminho para nos vencer e nos dirigir. Nós podemos ter, por outro lado, a palavra da verdade como conhecimento, como doutrina, embora são fatos, são verdades absolutas de Deus, mas isso tem mais a ver com conhecimento, isso tem mais a ver com doutrina. Isso tem mais a ver com apologia também, de nos preparar, de nos treinar para estarmos aptos a responder a qualquer um e pedir a razão da esperança que é em nós. É claro que a palavra da verdade é aquele pensamento geral de Deus que nos leva a conhecer o Senhor. Em nenhum momento devemos diminuir esse aspecto. Mas, paralelamente a isso, precisamos ver que é possível compreendermos a palavra ampla de Deus em sua totalidade, como logos de Deus, como pensamento de Deus. E ainda assim, essa mesma palavra não está sendo trabalhada no nosso espírito, no nosso coração. No original existem 2 palavras muito interessantes, uma é chamada logos, eu acho que todos nós já ouvimos sobre isso, e a outra é o rema. E enquanto logos é aquele pensamento geral de Deus, que deve nos constituir, deve nos encabeçar, deve nos perfilar, ao mesmo tempo, o rema é aquela palavra revelada de Deus num tempo específico. É aquilo que é vivo. Por exemplo, o Senhor profetizou, usando Isaías, que a virgem conceberia e daria à luz um filho. Isso ficou registrado na Escritura Sagrada. Isso é o pensamento de Deus, é a vontade de Deus e é uma palavra profética. Até que esse tempo se cumprisse, isso faz parte do conjunto da verdade de Deus, mas era uma profecia.
Somente no dia que Gabriel apareceu a Maria e saudou a Maria e disse que a virgem conceberia e daria à luz um filho. Isso aí para ela foi um rema. E o que aconteceu? Enquanto se lê o Velho Testamento e tem essa profecia, nós temos conhecimento da vontade de Deus. Obrigado. Nós temos conhecimento da palavra profética que aponta para o futuro. Mas para Maria, naquele momento, essa palavra se tornou um rema, uma presente verdade. Ela deixou de ser um texto escrito e se tornou um texto vivo dentro dela. Algo que estava na mente entrou no seu espírito. E o que aconteceu? Poderia haver milhares de Maria naquele período em Jerusalém, em toda aquela região. Mas somente essa Maria, noiva de José, a esta Maria veio a palavra do Senhor. E ela então gerou pelo Espírito Santo o Filho de Deus. Você percebe a diferença entre uma palavra geral e uma palavra específica de Deus? E é a palavra específica que produz a vida de Deus para que a obra de Deus para aquele tempo seja cumprida. Um outro exemplo. O Senhor usou Jeremias e profetizou que o cativeiro do seu povo em Babilônia seria de 70 anos. Isso é uma palavra profética. Isso realmente se cumpriu, o seu povo foi levado cativo. Daniel foi levado cativo ainda muito jovem. E lá na velhice dele, no final desse período de 70 anos, ele estava esquadrinhando as Escrituras. Era um homem de oração e um homem que estudava a palavra. Enquanto ele está estudando a palavra, lendo a palavra, os seus olhos foram abertos. E o que ele viu? Ele viu pelo Espírito Santo que o tempo que o Senhor usou Jeremias para profetizar, que seria de 70 anos, havia chegado, o final desse tempo. E o que aconteceu com isso, com Daniel? Por causa dessa palavra revelada, Daniel passou a interceder. Daniel não apenas estudou, a palavra foi encarnada em Daniel, ela tomou forma em Daniel. E agora Daniel foi cheio daquele peso que estava no coração de Deus. O que é, na verdade, ou em outras palavras, o que o Espírito da palavra produz naquela pessoa que tem visão? É que aquele peso que está no coração de Deus, que encharca o coração de Deus, que às vezes tem dor no coração de Deus, ele passa a pulsar no nosso coração. A diferença entre alguém que tem um conhecimento meramente superficial da palavra e alguém que tem um peso, porque Deus falou com essa pessoa, é que o coração de Deus passa a pulsar no seu coração. A dor do coração de Deus passa a ser a sua dor. Então Daniel passa a interceder ainda mais intensivamente. Então se juntou intercessão com palavra profética revelada. Quando se junta a palavra de Deus no tempo e com a intercessão do seu povo, então nós temos a intervenção de Deus na história. Porque Daniel passa a orar e Deus envia o seu anjo. Quando Deus envia o seu anjo, o príncipe do reino da Pérsia se interpôs a esse mensageiro do Senhor. Você vê como é que a palavra e a intercessão, no tempo de Deus, ela traz uma movimentação espiritual. E de alguma maneira começamos a perceber que o que acontece no mundo físico, quase sempre, é um reflexo da realidade espiritual que está acontecendo no mundo espiritual. O que temos na terra é o efeito do que temos nos céus. Há muito mais movimentação nos céus do que nós possamos imaginar. Quando a igreja não entende a palavra profética, ela também não tem peso de intercessão. A palavra profética, ela nos derruba diante de Deus e nos dá um peso pela intercessão. Agora Deus quer encontrar um caminho, assim como Ele encontrou um caminho em Maria, porque Jesus, falando pelo autor da carta aos Hebreus, diz que sacrifícios e oblações não agradaram o Senhor. Um corpo me preparaste. É assim que o Senhor está falando. Esse corpo foi gerado em Maria. É a encarnação do Verbo. Então ele fala: eis aqui eu venho, ó Deus, como no princípio da lei está escrito, para fazer a tua vontade. O Senhor queria fazer a vontade do seu Pai. E o Verbo se fez carne. Mas como se fez carne? Alguém ouviu a palavra do Senhor. Alguém foi separado pelo Senhor. Esse alguém foi Maria. Ela ouviu o rema. Ela ouviu a palavra. E o que ela fez quando ouviu a palavra? Eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor.
Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Irmãos, agora o Senhor encontrou esse corpo. Na verdade, o Senhor encontrou essa mulher, essa jovem, e o verbo foi gerado. Agora ele deu a luz, Maria deu a luz. E o Senhor cumpriu a sua missão na terra. O corpo do Senhor humano é um mistério tão grande, mas nada poderia ser feito se a sua encarnação não tivesse sido cumprida. Aquele corpo físico só tinha um objetivo. Ele comportava o verbo e ele obedecia ao verbo. Nós não temos um outro motivo de ter esse corpo humano, e o Senhor não tem outro motivo de ter a sua igreja como corpo de Cristo, se não for para cumprir o propósito de Deus. Imagine você estar acordado de manhã com toda a força, com toda a vontade de trabalhar. Quando você vai se levantar, o seu corpo está paralisado e você não consegue se mexer. É uma crise terrível, porque você se sente aprisionado pelo o seu corpo que deveria se sujeitar a si. Muitas das vezes essa é a nossa situação com o Senhor. O Senhor quer nos guiar a algum nível, mas nós estamos anestesiados, atrofiados. Não estamos seguindo a cabeça nem a vida, porque não entendemos a palavra do Senhor. Não temos o rema do Senhor muitas das vezes. Então nos tornamos algo engessado. É o corpo, mas é um corpo paralisado. O que pode produzir a vida? O que pode nos levantar? O que pode realmente nos colocar de pé diante do Senhor? Esse é o nosso desafio para esse tempo. Você se lembra do Vale dos Ossos Secos, e aquilo representa Israel. Quando Ezequiel viu aquele vale, ossos para todos os lados, ossos desencarnados, poderão reviver esses ossos? E sabemos que aquilo é uma palavra profética em relação a Israel disperso, debaixo do juízo de Deus, sem força, sem espírito, sem poder. E o Senhor mandou Ezequiel profetizar. E Ezequiel começou a profetizar. E o Espírito do Senhor veio sobre aquele vale. O Espírito do Senhor se apossou daqueles ossos. E agora começaram a se juntar ossos com os ossos. Tendões começaram a se reviverem ali. E houve carne, houve formação de um corpo. Então o Espírito do Senhor se apossou daquele corpo. E ele se levantou. Esses ossos foram formados como um corpo. E agora, na tipologia, Israel se levanta como um exército e como um homem só. Mas isso é efeito da palavra profética. Hoje a igreja está como esse vale dos ossos secos. Nós falamos muitas coisas, mas não estamos como um só homem ou um exército se levantando diante do Senhor. Então isso deveria nos levar ao pó, à humilhação, à intercessão. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel, quando viu, ele na verdade está vendo esse vale também. E ele passa a interceder. Menos palavras aos homens, mais palavras com Deus. Não é pedir, é interceder. É diferente oração de intercessão. Irmãos, quando Daniel começa a orar, então a gente vê que existia mais do que o rei da Babilônia ou o reinado da Pérsia, no sentido humano, existiam principados e potestades que manipulavam esses líderes políticos e manietavam o povo de Deus em cativeiro. Já não era um efeito meramente político, era um efeito sobrenatural em batalha espiritual. Mas somente depois que Daniel teve os olhos abertos para o cumprimento da profecia, e ele passou a orar, Deus voltou a intervir. Na verdade foi o próprio Senhor. Assim como o Senhor tomou iniciativa com Maria, o Senhor também tomou iniciativa com Daniel. Toda obra de Deus, a iniciativa é de Deus, não é do homem. Mas é a vontade de Deus que os homens busquem encontrar a sua vontade, busquem encontrar a sua palavra. Não podemos ser fatalistas. Não, as coisas são assim, nós estamos em cativeiro, então o dia que Deus quiser Ele faz alguma coisa. Não, isso aí realmente seria uma derrota. Devemos tatear e buscar na oração, na intercessão, encontrar a vontade de Deus. Irmãos, houve aquela batalha de 21 dias e o Senhor enviou outro mensageiro para ajudar Gabriel.
E até que ele chega a Daniel e fala lá: você é muito amado. Desde o dia que se aplicou o seu coração a se humilhar e a compreender, eu fui enviado da parte do Senhor. Mas o príncipe do reino da Pérsia se interpôs no caminho. E ele permaneceu 21 dias em jejum e oração. Ele não desistiu. Agora a palavra do Senhor veio a Daniel. E o Senhor falou coisas não somente a respeito do seu tempo, mas ele falou coisas a respeito do porvir. Daniel, o seu livro, é considerado o Apocalipse do Velho Testamento, porque Deus encontrou um homem que se colocou diante dele. No livro de Isaías, o Senhor tem uma reclamação: porque eu vim, mas eu não encontrei ninguém, nem um homem só que se colocasse na brecha. O povo estava disperso e não havia intercessão, não havia ministério ao Senhor. Em Isaías 62, o Senhor fala que sobre os muros de Jerusalém ele colocaria sentinelas, colocaria intercessores que não iriam se calar diante do Senhor, até que o Senhor restabelecesse a sorte de Jerusalém. Então, irmãos, é um nível um pouco maior do que simplesmente estudarmos a palavra, ouvirmos a palavra e nos reunir. É ministério. É vida derramada diante do Senhor. É altar restaurado. É presença de Deus. É propósito. Então, quando nós olhamos a questão da palavra de Deus, se o conhecimento não nos levar a essa vida de intimidade com Deus, nós estamos errando algo. Esse texto de Provérbios 29, 18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Isso realmente deveria ser um marco para nós. Se não houver a palavra profética, ou seja, aquela palavra viva de Deus que encabeça a igreja, que governa as nossas ações, que mantém a unidade, que sustenta, que alimenta, nós não poderemos resistir, com todo o conhecimento que temos. Não havendo visão, ou não havendo revelação de Deus, nós teremos apenas cegueira e conhecimento. Quando diz que o povo se desintegra, significa que nada, absolutamente nada, pode nos manter ligados. Nada pode nos manter juntos, a não ser a visão do Senhor. E é isso que nós precisamos nesses dias. Mas, irmãos, como adquirimos a visão do Senhor? Porque nós queremos a visão do Senhor. Nós queremos conhecer a vontade de Deus. Vamos voltar um pouco antes, Provérbios capítulo 11. E digamos que seria o outro lado da moeda. Verso 14, Provérbio 11, 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então vamos ver esses dois aspectos. Por um lado, precisamos de um ministério da palavra ungido. Sem o ministério da palavra, que se debruça na palavra, que gasta tempo com Deus, que derrama sua vida diante de Deus, e não apenas um ministério individual, mas um ministério coletivo, um ministério coordenado pelo Senhor, que busque diante de Deus o peso do coração de Deus para a sua época. Não apenas esse encargo da palavra, que tem sido algo tão difícil nesse tempo, e nós temos vários problemas que temos que vencer com a graça de Deus para atingir esse nível coletivo. Mas ainda que tenhamos homens da palavra, ainda que tenhamos pessoas que falem como boca de Deus, essa outra parte de Provérbios 11 nos apresenta o outro lado, que não havendo sábia direção, o povo cai. Então nós encontramos na palavra de Deus esses dois motivos. Enquanto que um é mais profético, o outro é administrativo. Enquanto que um é ministério espiritual da palavra, o outro é governo.
Enquanto que um lida com o ministério espiritual de penetrar o pensamento de Deus na palavra, a liderança lida em como manter o povo de Deus no alvo de Deus. Então nós temos governo e ministério. E os dois têm que andar juntos. E nós temos esses dois problemas cruciais no nosso tempo. Faltam homens da palavra. E faltam líderes espirituais. Homens cheios do Espírito Santo. Que não dependa de uma estratégia, de um mapa, de uma experiência antiga. Que sustenta um cargo, um posto, uma posição, um título. Mas homens levantados pelo Senhor. Irmãos, nós temos falsa humildade. Nós não temos líderes entre nós. Nós não temos pastores entre nós. Eu diria que isso é apostasia. Nunca houve avanço na obra de Deus sem homens cheios do Espírito Santo. O Senhor Jesus falou o seguinte: essa noite vai se cumprir a profecia. O pastor será ferido e o rebanho será disperso. Ou seja, quando nós não temos irmãos que tragam sobre si, da parte do Senhor, a responsabilidade espiritual, o rebanho fica disperso. Então, irmãos, como nós precisamos voltar aos princípios da palavra do Senhor. Se o Senhor nos deu a palavra dele, então a liderança espiritual precisa entender. E um dos segredos de avançarmos na casa do Senhor é trabalhar a palavra revelada. Hoje nós vivemos de improvisação. Um dia uma palavra, outro dia a palavra, depois uma conferência, e vem outro assunto, e mais outro assunto, e nós ficamos perdidos com tantos assuntos. E sem o poder do Espírito, absolutamente não podemos fazer nada. Mas nós encontramos que o Senhor nos deu direção na sua palavra. Ele colocou os seus caminhos diante de nós. Mas isso requer consagração, isso requer direção. Não havendo sábia direção, o povo cai. Lá no livro de Coríntios, capítulo 12, ele vai dizer que há um só corpo e muitos dons. Vamos voltar, vamos ver essa passagem. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Seria a resposta sim ou não? Não. Ou todos profetas? Não. São todos mestres? Também não. Operadores de milagre? Tem todos os dons de curar? Irmãos, nós encontramos que existe, por um lado, aquele aspecto de que ninguém é maior do que ninguém. Somos todos irmãos. O mesmo sangue foi derramado por todos nós. Isso tem a ver com respeito à vida, com a redenção, com a filiação. Todo mérito pertence ao Senhor. Mas no que diz respeito a serviço, aí sim tem hierarquia. Aí sim tem autoridade, tem cadeia de autoridade. Lembra do que eu falava sobre a igreja emergente no primeiro dia? Um dos ensinamentos pós-moderno ou pós-cristão, como estão usando essa questão, esse movimento, é que não existe autoridade na igreja. A autoridade é só o Espírito Santo. E é orgânico. Um dia pode ser Maria, outro dia pode ser José e pode ser o Pedrinho de 12 anos. Se o senhor se movimentar nele, ele é autoridade entre nós.
Ou seja, que não é uma liderança constituída, mesmo que seja pelo Senhor, porque é orgânico. Embora a palavra orgânica seja um termo correto, porque o corpo de Cristo é um organismo, mas a aplicação não está adequada. Porque um corpo é um corpo, e os membros foram constituídos ou formados com um propósito definido, trabalhados pelo Senhor. A Bíblia fala de anciãos na igreja, fala de presbitério na igreja, fala de governo na igreja. Então, embora os serviços não sejam cargos políticos ou hierárquicos, no sentido de ofícios, mas no sentido de unção, de envergadura, de maturidade, sim. Existe autoridade e existe níveis espirituais. Nós estamos num tempo tão confuso que até isso nós temos perdido um pouco o discernimento. Por que Deus tem colocado que os apóstolos devem vir primeiro? Será que é porque eles são maiores? Porque em algum momento Paulo falou que Deus colocou os apóstolos por último, como espetáculo, eram perseguidos. Se alguém ambiciona ser um apóstolo porque quer ser maior, ele está correndo um grande risco. Teve um irmão que falou o seguinte: você quer encontrar alguém com encargo apostólico, profético? Então não olha muito no meio dos irmãos, muito alegres, muito felizes. Você procura um amontoeiro de pedras, e aí no meio das pedras você começa a tirar as pedras, você vai ver uma mão ensanguentada, você continua mexendo, você vai ver que ali embaixo tem um apóstolo, ali embaixo tem um profeta. Irmãos, Deus colocou primeiramente apóstolos e profetas por causa do peso da palavra. A palavra é prioridade na casa de Deus. Os serviços que vêm à frente têm respeito à palavra. Se nós tirarmos a palavra, não tem obra de Deus. Não existe a obra de Deus. E um dos motivos da nossa fraqueza como igreja hoje, eu acho que todos poderemos concordar, não é que faltam homens e mulheres, não é que faltam irmãos, não é que falta, digamos, conhecimento, não é que falta salvação, porque o Senhor tem salvado muitas pessoas ao redor do mundo, talvez nem tanto entre nós, mas o grande problema do nosso tempo é que faltam homens da palavra, faltam homens ungidos pelo Espírito Santo, e falta liderança espiritual, falta governo, falta maturidade. E essas coisas não são mágicas, é um discipulado, é uma escola do Senhor. A sangue, a cruz, é um caminho salpicado de sangue. Nós ainda achamos que o nosso negócio é ganhar dinheiro. Nosso negócio é ter empresa, é ter uma boa carreira, uma boa profissão. Nós não entendemos, irmãos, que o nosso negócio é fazer a vontade de Deus. E a nossa carreira é só um meio estratégico de Deus para o seu propósito ser cumprido. Nós achamos que somos nós que sustentamos nossa família e nossa casa. Por isso não nos aplicamos ao serviço de consagração ao Senhor. Porque quem vai nos sustentar se a gente se dedicar mais ao Senhor? Essa é uma mente incrédula. Às vezes separamos, que enquanto o irmão está trabalhando na sua empresa, no seu trabalho, ali ele está no mundo dando lugar ao diabo. O outro que se aplica só a palavra, esse sim está no ministério. Não. É possível que alguém que esteja em tempo integral esteja mais fermentado com o mundo do que aquele que está trabalhando secularmente. A questão não é essa. A questão é que precisamos ver que todos temos um chamamento para servir. E que nós precisamos encontrar a vontade de Deus em qualquer circunstância. Se ainda é a vontade de Deus que você permaneça no seu trabalho, na sua carreira, entenda que ali faz parte do reino de Deus e você deve viver as implicações do reino ali onde você está. Não tem essa questão de 6 dias são meus e no domingo eu consagro ao Senhor. Não. Todos os dias são do Senhor. Em todos os lugares eu posso viver as implicações do reino. E a igreja, ela não está manifestada essencialmente quando ela está reunida. Não. A igreja é uma posição espiritual. Mesmo que todos estejamos envolvidos com o trabalho secular, ali está a igreja. Onde tiver um irmão, ali está um membro do corpo de Cristo, devemos viver no Senhor. O grande problema não é se trabalha ou não trabalha, assim ou assado. A grande questão é se nós estamos no centro da vontade de Deus.
e que se o Senhor quiser contar conosco para um encargo mais maduro, de mais envergadura, nós estamos dispostos a renunciar tudo para seguir o Senhor. Às vezes encontramos irmãos, Deus, envia irmãos para a tua obra, levanta missionários, a África precisa. Tá, e se o Senhor chamar o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua oração ainda seria a mesma? Entende, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo onde achamos que Deus vai fazer algo com o outro. Quem sabe Ele vai trazer um obreiro lá dos Estados Unidos, de algum lugar. Estamos esperando. Você se lembra de Mateus capítulo 9, verso 35, quando havia uma multidão seguindo o Senhor e chegava a se atropelar uns com os outros? E o Senhor virou para trás e se compadeceu, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Como evangelista, ele pregava e as multidões se rendiam. Mas esse povo precisava ser pastoreado. Então ele falou aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, são poucos trabalhadores. E o que tem que fazer? Orai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Ele orientou os discípulos a fazer esse tipo de oração. Então o Senhor orientou os discípulos a orar, os discípulos oraram. E aí você entra no capítulo 10. O que aconteceu no início do capítulo 10 de Mateus? O Senhor separou os discípulos e os enviou. Ele ensina a orar, mas a resposta da oração são eles mesmos. Entende, irmãos? Quando a palavra fala orai ao Senhor da seara para que envie trabalhador, a palavra enviar no original significa chutar para fora. Alguns usam uma tradução um pouco mais liberal, e eu não diria que está errado, é chutar na poupança para fora, como se fosse uma bola. Porque os seus discípulos estavam acomodados seguindo o mestre. Eles acharam que o seu encargo era só seguir o mestre. Não, vocês vão ter que ir ao meu lado. E chegou um momento que o Senhor falou: agora vocês vão à frente e eu não vou. E vai chegar um momento que eu nem estarei aqui. Eles precisaram ser chutados para fora. Ou seja, irmãos, são como nós. Nós estamos acomodados, estamos acostumados, anestesiados. E precisamos orar para que o Senhor levante homens e mulheres para a sua seara. Mas quando começamos a orar, quem sabe vai vir de longe. Não, irmãos. Dentre vós mesmos. Era o que acontecia entre as igrejas onde Paulo e os irmãos passavam. O Senhor levantava irmãos entre eles mesmos. Irmãos que se consagravam. Então note que aqui o Senhor fala desses ministérios. E esses ministérios vão sendo amadurecidos. Mas entre esses ministérios, lá embaixo existe um serviço chamado governo. Final do verso 28. E a palavra governo aqui tem o mesmo significado que o leme de uma embarcação. Você imagina uma embarcação grande, com toda a sua tripulação, maquinário, enfim, com tudo perfeito. E aí o capitão vira o volante para a direita. Mas o leme lá embaixo está frouxo, está solto. O que vai acontecer? A embarcação vai ficar à deriva, para onde o vento quiser levar. Nosso Senhor é o capitão da sua causa, do seu exército. Mas Ele colocou alguns irmãos na igreja como leme. Agora, se tiver frouxo, se tiver oscilante, enfraquecido, misturado, embaraçado, não se perceberá a direção do Senhor. Então, por mais que o Senhor nos dê uma palavra de governo, uma palavra de direção, uma palavra cortante, uma palavra que vivifica, uma palavra que orienta, que produz avivamento da palavra, que produz a intercessão, vida, uma palavra que produz a comunhão, evangelismo. Se não tiver uma liderança madura, tudo isso vai ser perdido. E não é esse o nosso caso? Que às vezes temos uma conferência tão rica e o Senhor traz homens com o ministério da palavra, mas depois essas coisas são perdidas. Você lembra do tempo de Esdras? Que Esdras falou pela manhã até meio-dia e o povo estava de pé. E diz a palavra que ao lado de Esdras, Deus colocou vários homens
E eles tinham o encargo de explicar ao povo de Deus minuciosamente depois de Esdras, dando sentido e explicação a cada palavra que Esdras havia falado. Quer dizer, esses irmãos, eles levavam adiante o ministério de Esdras. Esdras deixou um legado, um encargo, e esses irmãos precisavam compartilhar e alimentar o povo depois. Agora imagine se não tem esses homens trabalhando, se não tem essa liderança trabalhando, tudo isso seria perdido. Então, irmãos, precisamos de visão profética e precisamos de liderança espiritual, governo e ministério, o aspecto prático e o aspecto místico profético. Nós precisamos das duas. Quando nós chegamos em 1 Samuel, capítulo 3, que só tem misericórdia de nós, Isaías falou: crianças estão à testa do teu povo, assumindo o governo. O povo de Deus foi entregue a meninos, e por isso se apostatou. Pessoas que assumiram a liderança, mas não da parte do Senhor, porque não tinha encargo espiritual. Vamos a 1 Samuel 3. Esse é um extremo, meninos espirituais. E o outro extremo é que aqueles que o Senhor deu encargo pela liderança não estão exercitando o seu serviço na casa do Senhor. Satanás tem trabalhado de todos os meios para aniquilar o ministério espiritual da casa do Senhor. Nós precisamos enxergar essas coisas. 1 Samuel capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Tempo de apostasia. Será que Deus não queria falar? Será que faltou a palavra ao Senhor? Não. Faltava homens diante do Senhor. E aí temos um grande problema. Porque mesmo que Deus fale, quem estará disposto a ouvir? Porque há muitas implicações se o Senhor falar conosco. Você se lembra que o Senhor salvou o seu povo do Egito e disse que os trouxe debaixo das suas asas para Ele. Mas o povo entendeu que o Senhor os tirou da terra do Egito para os levar a uma terra melhor. Embora fosse verdade que eles iriam para Canaã, mas em Êxodo 19, a palavra diz que o Senhor os tirou do Egito sob asas de águia para Ele. Ou seja, estarão debaixo do governo do Senhor, para cumprir o propósito do Senhor. Estar em Canaã, fora do governo do Senhor, é o mesmo que voltar para o Egito. Não haveria sucesso nenhum. E foi isso que aconteceu até um tempo. E o Senhor falou: e vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Mas o que o povo fez? Eles erraram no seu caminho. E ainda estando no deserto, voltaram para o Egito no seu coração. E o povo queria viver para si. Paulo aos Coríntios, capítulo 10, diz: o povo, Paulo fala assim: não sejamos idólatras como eles. Como assim idólatra? O povo se levantou para comer, beber e assentou-se para folgar. Ele não fala que edificou um ídolo, mas fala que comer, beber e descansar é idolatria. Porque o ídolo maior não é o externo, mas é o ego. É girar a nossa vida em torno de nós. Viver uma vida para si. Usar o poder de Deus em benefício próprio. Querer o favor de Deus. Barganhar com Deus. Porque tudo que Ele proveu é para que o seu propósito seja levado adiante. Por isso que o Senhor chama eles de idólatras. E aquela geração morreu ali no deserto. Então, irmãos, o Senhor salva o seu povo e quer que todo o seu povo seja um reino de sacerdotes, sem exceção. Mas eles foram infiéis. Somente a tribo de Levi respondeu a Moisés, e cada um feriu o seu irmão depois que eles fizeram aquele bezerro de ouro.
Então esse encargo do sacerdócio passou à tribo de Levi. Você imagina, de 12 tribos passou, confinou-se para uma tribo só? Mas o que aconteceu? A tribo de Levi não foi fiel. Então ficou com a casa, apenas uma casa, tão restrita de Levi. Irmãos, e essa casa também se corrompeu na época de Eli. Então, de um povo, uma tribo, de uma tribo, uma casa, de uma casa, nada. Como ficará agora o propósito do Senhor? Então, irmãos, quando o princípio do sacerdócio é perdido, graças ao Senhor que começou um outro princípio, que é o princípio do nazireado. Samuel era um nazireu diante do Senhor. Quando a liderança de Israel fracassou, Deus suscitou um remanescente, ou suscitou um nazireu. Quem era Samuel? Samuel não veio da classe sacerdotal. Mas olha a história dele. Sua mulher estéril, sua mãe era estéril, perdão. Alguém que não podia gerar filhos. Isso representa o princípio da obra de Deus. Nós não podemos fazer nada. Somos estéreis em relação à causa do Senhor. Mas o que essa mulher fez? Bom, já que eu não posso ter filho, glória a Deus. Seja feita a vontade de Deus, eu não vou ter filho. Foi assim que ela fez? Não. O que essa mulher fez? Ela intercedia diante do Senhor. Aqui está, irmãos, um dos segredos. Às vezes não vemos a obra de Deus avançando, né? Não temos grandes líderes, não temos grandes sacerdotes, né? Batmani já foi, Teófilo Spark já foi. Não temos grandes homens da palavra, então vai fazer o quê, irmão? Né? Jesus vai voltar, aleluia. A gente fica aí vivendo nossa vidinha, não. Ana intercedia diante de Deus. Ah, Senhor, se tu me deres um filho, eu vou consagrar a ti. E o Senhor visitou Ana na sua humilhação, não na sua exaltação. Quando as coisas estão muito bem para nós, irmãos, cuidado. Isso pode nos levar a uma distância terrível do Senhor. Se o Senhor te prosperou, lembra-se que você é um mordomo. Não é para você. Amém. Se a sua prosperidade te leva a estar menos de joelho, é melhor não ter. Se isso rouba o seu tempo com a palavra, se você não tem mais tempo de estar com os irmãos, se não podemos ouvir a palavra, meditar diante do seu cuidado, porque a bênção do Senhor pode se tornar uma armadilha para você. A bênção não tem problema, mas como você administra, sim. Deus visitou Ana na sua humilhação. Aqueles que têm como se não tivesse. E os que não têm, entenda que isso é riqueza. Porque podemos ser ricos no Senhor, estar diante do Senhor. Deus colocou os pobres nesse mundo, disse Tiago, né? Para serem pobres, para serem ricos diante do Senhor. E nós não entendemos. Ah, eu nasci pobre, não tenho dom de ganhar dinheiro, você fica tranquilo. Não, você é miserável. O segredo dos irmãos pobres é serem cheios do Espírito, cheios da palavra, cheios de poder, irmãos. Se nós somos pobres financeiramente, mas somos pobres espiritualmente, nós estamos desviados do propósito do Senhor. E se somos ricos financeiramente, muito mais ainda temos que ser ricos do poder do Senhor. Essa é a verdadeira riqueza, porque tudo vai passar tão rápido. Ó, irmãos, Ana foi diante do Senhor. O Senhor visitou ela na sua humilhação, lhe deu um filho. Qual foi o nome que ela colocou a Samuel? O que significa Samuel? Aquele que será dedicado ao Senhor. Tudo que Ana tinha, ela consagrou ao Senhor. Irmãos, nós temos às vezes um pensamento, quantas vezes encontro isso, né? Tempo mesmo agora no lugar, um irmão falou que vai parar de caminhar, está muito cansado, vai parar de reunir, né? Ele era muito pobre, estava desempregado, pediu oração direto, nós estávamos orando por ele. Uma dependência, sabe, maravilhosa, comunhão, sempre servindo. Aí Deus abriu uma porta, ele começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro. Gradativamente foi sumindo das reuniões, dos serviços. Aí
Aí começou a fazer faculdade. Falei, mas não tem tempo que eu estou trabalhando, estou fazendo faculdade, trabalho sábado, trabalho... E aí marcamos reuniões de manhã. Mas de manhã também não dá e nunca dá. Ele arrumou um outro trabalho, está ganhando mais dinheiro ainda, não trabalha o sábado e à tarde está livre. Também não reúne. E ele falou, não, me veio no coração de dar um tempo. Um sentimento forte. Já pensou? E é muito interessante que creio que é o Senhor que colocou esse sentimento no seu coração. Só pode ser o Senhor. Para cuidar mais de si, sabe? Lembra que eu falava do cinturão, da armadura? Você tem que firmar bem o cinturão, mas é o cinturão da verdade. E se você se basear em sentimento, em circunstância, cai. A roupa cai, a armadura cai. E eu fiquei impressionado com aquilo. Como que esse ciclo se repete. Que o Senhor investe em nós, mas nós não somos fiéis ao Senhor. E aí eu falei, irmão, você tem um filho, você tem uma esposa, você é responsável pela sua família diante do Senhor. Eu falei, não, mas meu filho é muito novo. É uma criança, não entende nada. E aí eu estava lembrando, nós temos 3 grandes homens do Senhor na Bíblia, que foram marcos na obra do Senhor. Mas o segredo desses homens foi a sua infância. Então nós temos Moisés, que foi uma criança que o Senhor escolheu, mas a sua mãe amamentou Moisés até aquele período de amamentação, que conforme a cultura antiga dos hebreus, poderia chegar a 5 anos. E enquanto amamentava, sua mãe ministrou temor do Senhor no seu coração. Porque depois desse tempo, ele foi devolvido para a filha de Faraó e Moisés foi treinado para ser príncipe do Egito. Então o que alimentou Moisés diante do Senhor e que foi maior do que a cultura do Egito em toda a sua juventude? Foi aquele período da sua infância diante do Senhor. E a sua mãe ministrou o seu coração. O outro é Samuel. Porque Moisés, ele foi entregado ao Egito, ao mundo, ciência do mundo. Mas Samuel foi preparado pela sua mãe, desde a sua meninice, para servir o Senhor. Mas aonde Ana entregou Samuel? A casa do Senhor. Irmãos, mas como estava a casa do Senhor no tempo de Samuel? Em devastação, em apostasia. Os filhos de Eli eram homens promíscuos, estavam cegos, apostatados sem temor. Em outras palavras, a situação de Samuel, a circunstância ao redor de Samuel era pior do que o Egito. Porque no Egito você sabia que não havia temor do Senhor, não havia propósito, não havia palavra. Mas aqui na casa do Senhor, aquilo ali era tido como normalidade. Então ele já crescia em apostasia. Irmãos, o que sustentou Samuel? O que sustentou Samuel foi o peso de Ana. Foi a mãe daquele menino que ministrou o temor do Senhor no seu coração. O outro é Timóteo. O seu pai era grego, e sua avó e sua mãe eram fiéis ao Senhor. Elas é que ministraram o temor no coração de Timóteo. E Paulo reconhece isso. Então, irmãos, esses 3 homens representam 3 pilares na obra do Senhor. Mas o segredo foi a sua meninice. Foi a maneira que os seus pais criaram. Então você percebe que grande tesouro nós temos aqui? Porque na época de Samuel a palavra era muito rara e Deus usou um menino. Mas esse menino foi chamado para ser um nazireu. Esse é o princípio do nosso tempo. Que quando nós olhamos a situação no cenário geral, há apostasia, heresias, teologia da liberal, da prosperidade, tanta mistura em tantos lugares. É como esse menino na casa do Senhor. Mas Samuel tinha uma mãe. Essa mãe representa a igreja. Muitas das vezes o Senhor salva pessoas, salva jovens. E tem irmãos com chamamento entre nós para o ministério. Qual é a posição da igreja diante do Senhor com as pessoas que o Senhor tem nos confiado? Ana era uma mulher de oração. Ana era alguém que conhecia o Senhor.
Ana é alguém que treinou esse menino para a causa do Senhor. Lembra de Watmani e Margaret Barber? Foi ela que treinou, a semelhança de Ana, aquele jovem para o Senhor. Irmãos, a igreja tem um papel fundamental diante do Senhor. Nós queremos ministérios, mas os ministérios nascem no seio da igreja. Satanás sempre quer matar as crianças, literalmente as crianças e os meninos que o Senhor chama para o ministério. Foi assim no Egito, quando o rei viu que as mulheres hebreias davam à luz aos meninos, e ele temeu que os hebreus se multiplicassem tanto que pudesse vencer o Egito. Então ele mandou que as parteiras, quando fosse ajudar as hebreias a darem à luz, que deveriam matar os meninos. Não era o dedo de Satanás para destruir liderança espiritual na casa do Senhor? Ou não? Você pega na época de Jesus, o espírito das trevas fez a mesma coisa. Mandou destruir os meninos, porque sabia que o rei de Israel havia nascido. Então, irmãos, o espírito das trevas faz a mesma coisa. Hoje nós temos jovens entre nós. E se a gente não cuidar, nós matamos esses jovens com o nosso modernismo. Com a nossa vida passiva, com a nossa vida liberal, sem oração, sem vida com Deus. Uma igreja, digamos assim, politicamente, democraticamente correta, mas sem o poder do Espírito. Sem avivamento, sem temor, sem espaço para Deus. É o que aconteceu na Europa, né? Berço de alguns avivamentos, mas a Europa se tornou uma cristandade secularizada. O Espírito Santo foi embora da Europa, né? Em muitos lugares. Aonde foi um berço de avivamento com Lutero, com Calvino, com muitos homens. Hoje, os lugares aonde eram os locais de grandes pregações de homem de Deus se tornaram prostíbulos, cinemas, teatros. O inimigo conseguiu destruir, né? A geração dos mais velhos precisa cuidar da geração dos mais novos. Então, irmãos, faltou a palavra. Mas além da palavra, faltou o ambiente da palavra. Será que temos um ambiente para a palavra do Senhor ser formada em nós? Ou será que somos só um auditório que gostamos de ouvir um bom ensinamento? Então, não havendo a palavra profética, o povo se desintegra. O problema não está exatamente no povo, nem nos mais novos, mas é na escassez de homens da palavra. Claro que temos problema, mas o que poderá sustentar a causa do Senhor, se não o ministério da palavra? O Senhor tenha compaixão de nós. São dias de tanta batalha espiritual. A gente acha que batalha é só assim coisas terríveis, né? Quem sabe uma guerra, né, do Iraque que envolve o Brasil, uma perseguição, ou aqui abre um terreiro espírita grande em Macaé e começa a vir gente de tudo quanto é lugar. A gente acha que a batalha é mais ou menos essas coisas, né? Mas, irmãos, tudo que atrofia a obra do Senhor, aí está o dedo de Satanás. E às vezes pode ser coisas boas, né? Parece que é Deus que está agindo e não é Deus que está agindo. Tem um livrinho do Tozer ali chamado Como Provar os Espíritos. E ele vem mostrando que o nosso comportamento e os nossos relacionamentos em diferentes aspectos, eles são relacionamentos espirituais também. E nós precisamos considerar o que isso está produzindo, qual o efeito que isso está produzindo na nossa vida. Porque pode ser um espírito maligno que está nos levando a fazer algumas coisas que nós achamos que é o Senhor. E são coisas boas, não coisas ruins. Mas são coisas boas que nos apartam da vontade de Deus. E morremos praticando coisas boas. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos encontrar uma coisa tão tremenda. Na verdade,
em relação ao ministério da palavra. Vamos no livro de Atos, no capítulo 6. Atos 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Houve um crescimento, e todo crescimento inicialmente produz problemas, porque é como uma família que com tanta alegria tem o seu bebê, mas o papai não vai dormir tão tranquilamente como antes, e vai acordar muitas vezes de madrugada, vai ter que trabalhar mais para suprir melhor a necessidade da família, do seu filho. Quer dizer, você tem um crescimento e você tem alegria, mas você tem muitos problemas. E muito interessante que esse crescimento aqui em Jerusalém, ele produziu um desafio de que aqueles homens da palavra deveriam cuidar das necessidades das viúvas. Eles foram desafiados. Eles deveriam agora, como que um chefe de família, não trabalhar tanto secularmente para ganhar dinheiro e passar a trocar fralda, dar mamadeira, dar banho na criança. Isso é muito correto. A esposa quase sempre quer que isso aconteça. Você fica aqui com o filho, não vá tão rápido. Mas aí a provisão para a família começa a sumir também. E daqui a pouco o marido e a mulher estão sem alimento em casa. Vai dar o que para o filho? Irmão, Satanás estava desafiando os homens da palavra a se envolverem mais com o serviço da igreja. Poxa, mas não é tão bom isso? E aí temos um problema. Há muitos irmãos que o Senhor levantou para o encargo da palavra. O inimigo tenta de todas maneiras os embaraçar. Alguns trabalham demais secularmente, mas outros que se consagram ao Senhor trabalham demais na causa do Senhor, porém fora do seu serviço. Eles não têm tempo com a palavra de Deus, porque eles estão envolvidos com pastoreio, com diaconato, com os estudos, com visitas, com tantas coisas boas. E aqui Pedro está falando: olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, quantos de nós temos abandonado a palavra de Deus? Porque pode ser que a gente ache que acordar de manhã, fazer uma oração e ler um texto, isso não significa abandonar a palavra de Deus. Mas se você tem um encargo pela causa do Senhor, isso sim é abandonar a palavra de Deus. E ainda mesmo a igreja precisa considerar o quanto precisamos apoiar irmãos que foram chamados para o ministério da palavra. E uma coisa interessante em relação à igreja, o ministério da palavra, eu acho que as irmãs mais velhas, pelo menos na minha época isso era muito comum, sabem disso. Eu ouvi, era muito criança, as mulheres falavam que às vezes o leite da mãe estava diminuindo, petrificando, criando pedra na mama. Eu achava aquilo estranho, eu era um garoto. E as mais velhas falavam o seguinte, ou quando as mulheres novas não tinham leite, falavam: não, tem que deixar a criança mamar. Não, mas eu não tenho leite. Pois é, mas à medida que a criança vai chupando, é que o organismo produz o leite. E algumas queriam deixar de amamentar o filho porque sangrava no começo. Falaram: mas é assim mesmo, depois cicatriza. Se a criança não puxa, o leite não vem. E essa é uma coisa interessante, porque na Bíblia Deus também é chamado de El Shaddai.
E o significado, pelo menos o pensamento, é um peito cheio de leite, que provê alimento. Mas, irmãos, se a igreja não tem fome da palavra, se ela não puxa, então o ministério da palavra vai atrofiando, petrificando, anestesiando. Assim como uma mãe, o seu seio pode parar de fornecer o leite porque a criança para de puxar, não se alimenta mais com aquilo, não se importa mais, o ministério da palavra é a mesma coisa. Quantas localidades não tem a palavra, o espírito da palavra? Tem muitas coisas, mas você não encontra o espírito da palavra. Porque a igreja também não leva a sério o ministério da palavra. Se a gente não leva a sério o ministério da palavra, ou essa unção vai embora, ou Deus retira os homens que têm chamado para a palavra e os leva para outro lugar. Isso não se refere apenas a uma cidade, mas isso refere a um encargo regional, nacional. Então nós precisamos considerar esse assunto diante do Senhor. A igreja também tem uma grande responsabilidade de puxar. Como meninos novamente nascidos, desejai afetuosamente o leite racional. Não é assim que está em Pedro? Você já viu uma criança com fome? Pode ser 3 horas da manhã. Se ela tiver com fome, o que ela vai fazer? Vai deixar a mãe dormir, o pai dormir? Fala, meu Deus, tem que dar leite a esse menino, senão ninguém dorme. Não é? E por que nós, irmãos, não choramos diante do Senhor? Estamos acomodados. A gente lê um livro, né? Stephen Covey e tal, é muito bom. Mas precisamos do ministério da palavra entre nós. Mesmo que Deus use esse material, mas não pode substituir a nossa responsabilidade. Amém, queridos? Então o que aconteceu? Nós não vamos abandonar a palavra de Deus para servir as mesas. Não vamos abandonar. Por nada. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Esses irmãos não tinham dificuldade de delegar responsabilidade. Pedro e os irmãos. Hoje nós encontramos irmãos que têm um chamamento para a palavra, para o serviço da liderança, e eles estão envolvidos com tudo. Ele chuta os canteiros e sai correndo na área para fazer o gol. Está fazendo tudo ao mesmo tempo. Parece que são muito espirituais, mas, irmãos, a centralização é uma fraqueza carnal, não é espiritual. Um verdadeiro líder não é aquele que faz, mas é aquele que ensina o outro a fazer. A sua arte não é ensinar com palavra, mas é motivar pessoas a desenvolver o seu serviço. O encargo de um mestre não é ensinar a palavra, mas é treinar outros para ensinar a outros. Por isso que quando um líder que faz tudo parte, entra a dispersão, a divisão e as heresias, porque ele não preparou pessoas. Se a gente está no lugar onde temos irmãos que ensinam a palavra, falando, nossa, muito bom, tá, mas nós estamos sendo treinados? Não, então não está muito bom. Esse líder está substituindo o ministério do corpo de Cristo. E é fácil a gente querer congregar para ouvir um bom ministro da palavra. A função de um pastor não é simplesmente resolver um problema, mas é pastorear, levando outros a pastorear. Porque senão aquele que está com problema amanhã terá problema novamente. E a liderança fica como bombeiro. Quando você tenta resolver um problema, tem mais 10 à sua frente. Porque nós não estamos preparando pessoas. Então a função do ministério não é fazer pelo povo, mas é capacitar os membros para que eles mesmos façam. Ensinando outros a ensinar, ensinando outros a pastorear, ensinando outros a encontrar o espírito profético da palavra. Nós precisamos de uma escola, não no sentido de parede, mas no sentido de expediente, de serviço, de treinamento,
de capacitação. Mas, irmãos, será que estamos dispostos a isso? A aprender? Nós precisamos aprender. Alguém já disse que ser inteligente é aprender com seus erros, mas ser sábio é aprender com os erros dos outros. Nós não precisamos voltar a cometer os mesmos erros de várias gerações. O tempo está passando. Será que a nossa geração terá que passar para Deus levantar outra? Ou Ele vai poder contar conosco? Então note, irmãos, que esses irmãos delegaram responsabilidade porque eles entenderam que não havendo profecia, o povo se desintegra. Tem que haver encargo diante do Senhor. E aí segue o texto. E quanto a nós, verso 4, nos consagraremos ao que primeiro? A oração e ao ministério da palavra. Parece que a versão na linguagem de hoje diz assim: nós nos consagraremos a ir para conferências, estudar bons livros, estudar a Bíblia. Irmãos, o ministério da palavra não é você estudar um bom livro. A literatura está até envolvida, ela auxilia, ela é um instrumento, mas o ministério da palavra está muito além do que isso. Não é você memorizar um assunto para falar depois. Não é isso não. Nós nos consagraremos, em primeiro lugar, à oração. Antes de entrar na palavra, precisamos estar diante de Deus. Nós temos uma geração que desaprendeu duas coisas. Primeiro, oração. O grande encargo da igreja. O ministério coletivo da oração da igreja. E segundo, orar de acordo com o ministério da palavra. A palavra do Espírito, a palavra atual. A palavra que o Senhor está conduzindo. Como Daniel, palavra profética e intercessão. Nós precisamos resgatar essas coisas. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha aí, você está sentado numa cadeira que tem 4 pés, bem confortável. Mas se tirar um pé desse aí entre os 4 da cadeira, você vai continuar sentadinho? Não vai, você vai cair. Imagine que tira a cadeira, você continua a ficar nessa posição que você está aí? Quantos minutos? Você não consegue. Por que muitas vezes temos fracassado como igreja? Porque nós não temos essas colunas centrais da prática da vida da igreja. O ministério da palavra, comunhão, partir do pão e oração. Ou damos preferência a alguns deles. Na verdade, no lugar de ministério da palavra, nós temos estudo bíblico. Irmãos, talvez seja difícil entender isso agora, mas uma hora nós vamos entender. É muito diferente o estudo bíblico ou a reunião de estudo bíblico para o ministério da palavra. O estudo bíblico pode ser uma função do ministério da palavra, mas não é necessariamente em sua totalidade, o ministério da palavra. É muito diferente. Então imagine se temos apenas 2 colunas ou 3. A igreja não vai estar bem diante do Senhor. E eu penso que a questão da oração como ministério da igreja coletivo em relação à palavra profética, nossa geração desaprendeu. Não temos uma liderança aplicada à oração e por isso não temos um povo que ora. Porque nós seguimos exemplos. Você já reparou o nosso encontro? Nós acordamos, que gostoso, né? Toma um banho, fica ali, daqui a pouco toma café, vem para cá e começa o louvor. Não é assim? É uma oração, 2. Nossos pais, ou os mais velhos do passado, eram homens que passavam a noite em lágrimas diante do Senhor. As conferências eram geradas com oração. O primeiro tempo e o mais importante era a oração. E a palavra era o resultado da intercessão. Mas não era uma coisa aqui, era uma coisa que vem ao longo do tempo. Era uma prática entre a oração e a palavra. O povo sabia orar.
Uma vez alguém me disse, num escrito muito estranho, muito antigo, estranho não porque é errado, mas porque não é divulgado. Conta-se que quando o Atmani começou a ir para a Europa, os irmãos ficaram muito impressionados com a unção que ele tinha e com o avivamento da palavra que o Senhor estava fazendo na China. E alguns líderes quiseram ir da Europa e dos Estados Unidos para a China, para ajudar o Atmani. E o Atmani falou: irmãos, lamentando, mas nós não precisamos de vocês aqui. Como assim? Nós precisamos de homens que sabem expulsar demônio, pregar o evangelho e que sejam homens de oração. E nessa época já, isso já não havia com tanta frequência na Europa e nos Estados Unidos. Você vai fazer o que na China? Com tanta possessão, tanta obra maligna, oposição, os irmãos sendo perseguidos. Você acha que eles precisam de um estudo bíblico na China? Os líderes estavam sendo martirizados. O que alguém que é um líder de escola dominical vai fazer na China? Ou na Índia, onde teve um irmão chamado Baksin? Ou em tantos outros lugares. Você se lembra das 3 etapas do ministério do Senhor? 30 anos diante de Deus. 3 anos de ministério público, ou seja, 10% do ministério do Senhor diante do povo, 90% diante de Deus. A nossa fala diante do povo deve representar 10% do nosso tempo em oração diante do Senhor. Esse é o princípio do Senhor. Esse é o princípio de Paulo. Esse é o princípio dos homens que Deus usou, ou das igrejas que funcionaram como centro da obra, homens e mulheres de oração. Irmãos, se não tivermos oração, não temos nada. Roger falava sobre o Espírito. Se não tivermos o Espírito, ou a dependência do Espírito, não temos nada, e é verdade. Irmão, mas qual é o ambiente para o Espírito Santo trabalhar conosco? Como o outro sábio falou, a oração é a respiração do cristão. Se não ora, está morto. Já morreu. Que Deus tenha compaixão de nós, irmãos. Porque quando se fala de ministério da palavra, ou dessas faces da palavra, nós temos responsabilidade espiritual. Então, você está vendo o que eles estão falando? Nós iremos nos consagrar coletivamente à oração e ao ministério da palavra. Não tinha essa literatura que nós temos hoje, várias Bíblias, essa fartura, né? Você senta ali, ou um computador, a Bíblia no celular. Nós achamos que o ministério da palavra é isso. Mas não é isso. Você pode até usar essas coisas, mas não é isso. Recentemente eu visitei alguns irmãos de São Paulo e tinha um líder lá, e ele contou que o mais velho entre eles falou assim: irmão, não perca tempo. Não precisa mais ficar estudando a palavra e orando. Você vai no Google e digita o título da mensagem, vai abrir várias mensagens. Calvino, Lutero, Swingle, Wesley. Aí você escolhe a mais fácil. Então você imprime, memoriza, leva para o púlpito, põe no meio da Bíblia para o povo não ver, e você prega. Deus já deu a palavra. Ô, irmão, eu ouvi esse negócio, mas eu não acreditei. Eu não acho que isso é o ministério da palavra. Não, mas Deus deu para ele, né? Que derramou sangue, suor, renunciou tantas coisas. Aquela é um rema para aquele irmão, é uma palavra viva. Para você não, é morte. Não é vida. Então, irmãos, é uma vida diante do Senhor. Nós iremos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Agora você vê, eles precisavam de homens cheios do Espírito Santo para serem diáconos. Ele não está falando do ministério da palavra. Para serem diáconos. Eleger a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Até para lidar com dinheiro na igreja. Alguém já foi um gerente de banco, de uma empresa? Imagina administrar o caixa da igreja, que é mais fácil que tem. Não, senhor. Eles precisam ser cheios do Espírito Santo e de fé. Como que as contribuições têm sido aplicadas erradas? Porque os homens são carnais, naturais. Não depende do Espírito Santo. Por falta de fé, nós não temos contribuição. Quando nós temos aqueles irmãos que desenvolvem o serviço financeiro, são homens de fé. Eles produzem fé no coração dos irmãos.
A causa do Senhor é suprida, a obra do Senhor é suprida. Satanás muitas das vezes impede os obreiros porque tem amarrado a mordomia da igreja em relação à questão financeira. Como Paulo falou, não se amarra a boca do boi que debulha o grão. E ele diz, por acaso Deus está falando do boi ou dos seus obreiros? Ele quis ir a Tessalônica e Satanás impediu. Você já pensou nisso? Quantas das vezes, irmão, faltam obreiros e os poucos que temos nós matamos. No mínimo não cuidamos, não apoiamos, não servimos. Porque faltam homens de fé. Faltam homens cheios do Espírito Santo. Falta discernimento. Não tem nada a ver com dinheiro nem com homem. Tem a ver com o propósito de Deus e com mordomia. Não é um plano terreno, é um plano espiritual. É a causa do nosso Senhor que está em jogo. Então eles escolheram esses homens cheios de fé e do Espírito. E aí vem Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-no perante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. Agora você tem uma transferência de unção, uma delegação, um reconhecimento público. Coisa que entre nós hoje também falta. Tem irmãos viajando como ciganos para cima e para baixo. Acho que isso é ministério. Não é ministério. Não tem envergadura. O Espírito não enviou na comunhão. Não tem peso. Imposição de mãos é coisa séria. É responsável. Para qualquer serviço. E quando isso aconteceu, ou seja, quando houve ordem na igreja local, com a palavra, o que aconteceu? O verso 7, crescia a palavra de Deus. Como é que a palavra vai crescer, irmãos? Se a gente não ordenar as coisas pequenas, as coisas menores, não colocar em ordem aquelas brechas por meio das quais muitas vezes Satanás está minando a nossa força. Lembra de Eliseu com aquela viúva? Você quer o azeite? Tá, então arruma a vasilha. Já arrumei. Mas só isso aí? Não. Vai arrumar mais. E ela foi pegar nas vizinhas. Nós estamos sem vasilhas. Nós estamos levando a sério que Deus quer restaurar a sua casa. Não temos espaço entre nós para que o Senhor faça realmente algo surpreendente no nosso tempo. Paulo diz sobre os irmãos coríntios, vocês estão estreitos. Vocês têm que se alargar. Vocês estão estreitos e apegados aos seus afetos. O salmista, no Salmo 4, disse, na angústia me deste largueza. E o Salmo 66, ou 68, 10, o salmista falou que o Senhor permitiu cair da armadilha, permitiu que os homens cavalgassem sobre a sua cabeça. Ele precisava entender que só Jesus é a cabeça. Enquanto ele governa o tempo dele, a vida dele, as coisas dele, ele é estreito. O Senhor não tem caminho. Então ele permitiu ele cair na armadilha e os homens cavalgar sobre a sua cabeça. Ele foi provado pelo fogo e pela água, até que por fim o Senhor levou ao lugar espaçoso. Nós não temos às vezes esse espaço para o Senhor entre nós. E nós estamos tão cheios de coisas, de nós mesmos, de cuidado com ela. A palavra do Senhor é muito rara. Não há visões, porque faltam homens e mulheres diante do Senhor, como no tempo de Eli. Ali está a casa de Deus, mas há fermento. Então, irmãos, quando esses irmãos aqui ordenaram esses aspectos práticos da casa de Deus e eles sustentaram o ministério da palavra com oração, crescia a palavra de Deus. Não é crescer o texto, a literatura, não. É o nível de autoridade da palavra. É o peso da palavra, é a revelação da palavra. É isso que crescia entre eles. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Então você tem um avivamento da palavra. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Olha o que Deus fez. Porque houve consagração. Porque houve entrega, houve renúncia.
Que o Senhor tenha compaixão de nós. Sua palavra realmente possa compungir o nosso coração e nos atrair para Ele, nos liberar de tantos embaraços. Não vamos abandonar a palavra do Senhor. Amém, queridos? Amém. E não vamos matar os nossos filhos. Que os nossos filhos cresçam num ambiente de oração, num ambiente de temor, num ambiente de reverência. Tanto nossos filhos biológicos, como os nossos filhos na fé, os mais novos. Há muitos irmãos que têm o dom da palavra, ou que têm esse encargo em muitos lugares. Mas o comportamento dos mais velhos tem levedado o seu coração. E nós estamos num tempo de escassez, de homens diante do Senhor. Temos homens diante dos homens. Temos muito barulho e movimento na casa de Deus. Mas temos poucos homens diante do Senhor. Vamos orar e ter o nosso intervalo.